Chamar o pastor, por favor. Pedi então para que o pregador de hoje é o pastor Kengo Sato, por favor, pode vir aqui à frente. Já, Sato Kengo Sensei, que é o nome seu, eu estou itsuide itadakimasu. Assim. As crianças já podem descer, por favor. Já, kodomo-san tachi, douzo. Kodomo no reihai no hou ni utsutte kudasai. Minasan, ohayou gozaimasu. Bom dia a todos. 今紹介された、リベルダージホーリネス教会の佐藤健吾です。E conforme foi apresentado, eu sou pastor Kengo Sato da Igreja Holiness da Liberdade. ちょっと今日はマスクでお邪魔してます。E hoje eu estou usando máscara. 先週からちょっと肺の方をやられてしまいまして、咳が多いんですけれども、今日は大事を取ってマスクをしています。E, bom, eu desde semana passada estou com um problema no pulmão, mas para precaução eu estou usando máscara. 今日私のいい声が聞かせられなくて申し訳ありません。 Bom, é uma pena que eu não posso realmente falar com toda a minha voz, né, bonita. 皆さん、お母さんたち、母の日おめでとうございます。 Então eu queria parabenizar as mães pelo seu dia. Parabéns, Dia das Mães. 先週私の家族でも母の日を祝いました。 E também na nossa família nós comemoramos o Dia das Mães. 私子供できてからなんでいつも母の日の方がね、父の日よりこんなに祝われてるんだろうと思ってます。 E eu sempre sinto que o Dia das Mães é mais celebrado que o Dia dos Pais. でもね、母の日が来ると私もね、やっぱりごちそう出したくなるんですね。 E quando chega o Dia das Mães, eu também quero fazer alguma coisa gostosa. やっぱりお母さんには非常によくしたいという気持ちが子供にあるんじゃないでしょうか。 Eu creio que todos os filhos têm vontade realmente de agradecer as mães no seu dia. やっぱり子供として思うとね、お母さんやっぱりね、僕なんかを育てるのに本当大変だったなと思うことがあるんですね。 Bom, e a gente acaba depois de adulto percebendo como deve ter sido difícil, né, das mães, nossas mães criarem cada um de nós. なので感謝をしたいということ Por isso eu があります gostaria de mais uma vez agradecer, né, às mães por essa vida. しかしですね、母親には母親にしかわからない苦労があると思うんです。 Eu creio que existem sofrimentos que somente as mães podem compreender. で、子供はやってもらう方ですから、すべて分かってないですよね。 E certamente as crianças, os filhos, como são aqueles que recebem o cuidado da mãe, não entendem tudo que a mãe sente. で、私のような父親なんかは到底何も分かってないわけです。 E eu sou agora pai e certamente eu entendo que eu não entendo, né, na verdade. そう考えると母親って孤独ですよね。 Às vezes eu penso que a mãe acaba sentindo até solitária por não se sentir ou sozinha, né, por não se sentir compreendida. 他の人には分からないたくさんの苦労があるでしょう。 Deve existir muita dificuldade ou sofrimento que outras pessoas que não são mães não podem entender. しかし今日はですね、そんなお母さん、あなたは一人じゃないということを言いたいです。 Eu gostaria de hoje afirmar, né, com convicção, você não está sozinha. Mãe, você não está sozinha. なぜなら神様がいるからです。 A razão disso é que Deus está com você. 神様があなたような母親を作りました。 Deus foi quem criou todas as coisas, inclusive também as mães. そして母親を作った神様が母親のことを一番よく知ってるんじゃないでしょうか。 Será que então Deus que criou as mães também não é aquele que compreende melhor do que ninguém o sentimento das mães? そして母親を作った神様がやはり母親と一緒にいるのではないでしょうか。 E será que esse Deus que criou as mães também não é aquele que está junto das mães? そういったことを今日は聖書から学びたいと思います。 Gostaria então de aprender sobre isso da passagem da Bíblia de hoje. 皆さん聖書をお持ちであったら創世記を開いていただきたいと思います。 Então, se você tem a Bíblia, por favor, abra em
Gênesis capítulo 21. 創世記の21章の14節から21節を今日は一緒に見ていきたいと思いま Então eu す。 gostaria de ler Gênesis capítulo 21, na nova Almeida atualizada. Obrigado. 21, 14 até 21. では私の聖書でお読みします。創世記21章、まず14節から21節までお読みしま Então す。 vamos ler a partir do 14, versículos 14 do 21 de Gênesis capítulo 21. 翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、そのこととともに彼女を送り出した。それで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。皮袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の干木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が私は子供の、死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。まずここまでお読みします。 Então, nós, o pastor acabou de ler os versículos 14 até 21, desculpa, 14 até 16, né, que apareceu aqui na tela. 皆さん、ここにですね、まず父親が挙がります。 Então, nós temos um homem chamado Abraão. この父親の名前はアブラハムなんですけれども、このアブラハムって有名なアブラハムで、神様に導かれてイスラエルの民を始める人です。が始まる人です。 Então, este homem foi guiado por Deus, Abraão, o famoso Abraão, ele foi guiado por Deus e viria a ser então o pai da nação de Israel. しかしここでアブラハム、ひどいことをしています。 Na verdade, Abraão fez uma coisa terrível. 聖書を読んでいると、パンと水の皮袋をハガルという女性に与えて、その子供を2人ですね、もう荒野に追い出してしまっているんです。 Então, o que ele fez é que ele pegou a Agar, sua esposa, apenas pão e água e mandou ela ir com os seus filhos para o deserto. この前の聖書の箇所でなんでそんなことになったのかが書いてあります。 E na passagem anterior desse texto, dá para entender por que isso aconteceu. アブラハムにはですね、当時サラという妻がいました。 Então, Abraão tinha já uma mulher chamada Sara. でサラ子供ができないものですから、自分の召使いであったハガルという女性に自分のアブラハムの子供を産ませようとしたんですね。 Então, como a Sara ela era estéril, então o que ela fez foi pedir para que a sua serva, chamada Agar, concebesse um filho para ela. 当時はですね、一人以上の奥さんを持つことは割と起きてました。 E esse tipo de arranjo era comum naquela época. で、ハガルは子供ができるんですね。 Então, Agar acaba tendo um filho de Abraão. で、当時の女にとって子供ができるというのはもうステータスでした。 E, na realidade, ter um filho dava status para a mulher naquela época. そうするとですね、もうハガルとその主人のサラの関係が悪くなっちゃったんですね。 Então, o que aconteceu é que a relação por causa disso, a relação entre ela, Sara e também o seu marido Abraão começou a ficar deteriorado. もうサラがですね、もう神様の奇跡によって子供が生まれることになりました。 E aí Sara acaba tendo um filho também dela, milagrosamente. そうするとサラはもうハガル必要ないと、アブラハムにもうハガルを追い出してくれと言ったんですね。 Então ela falou assim: bom, nós não precisamos mais de Agar, então expulse ela, disse a Sara para o seu marido Abraão. もうアブラハムはですね、もうどうしようか悩んだそうです。 Então parece que Abraão ficou angustiado, segundo a Bíblia. しかし神様はその通りにしなさいって言うんですね。 Mas Deus então disse a Abraão que ele atendesse esse pedido da sua esposa Sara. そんなことで今この話に入ったわけです。 Então esse é o pano de fundo para esse acontecimento que nós acabamos de ler. もうね、佐藤先生ね、なんでこんな母の日にね、こんな悲しい話出してくるのって思ってるかもしれません。 Talvez você pense assim: por que o pastor Sato está trazendo uma história tão triste e complicada assim para o Dia das Mães? でもね、聖書はね、悲しみの中に神様の
恵みと愛が現れるということをね教えてくれるんですよ。 Mas sabe que a Bíblia nos ensina que nesses momentos de tristeza e dor é que Deus se manifesta em nossas vidas. まずねこのハガルの苦労を見てみましょうか。 Então vamos ver primeiro esse sofrimento de Agar. もうねパンと水しかなくて子供と一緒にもう砂漠の中を歩いてるわけです。 Então ela só tinha pão e água e estava andando no deserto com seu filho. そうすると水がなくなったと言います。 Aí aqui diz que acabou a água. 本当ね女と子供を砂漠にねパンと水だけで出すというのはこれはねもう死の宣告ですね。 Então o que Abraão fez ao deixar deixar Agar ir com o seu filho com pão e água ir para o deserto é realmente uma sentença de morte. ハガルはそのこと分かってました。 Agar sabia disso. だからもう子供をね木の下に置いて自分は遠く離れるんです。 Então ela realmente sabia disso, mas ela deixou seu filho debaixo de uma árvore e foi para longe. で聖書は言うんです。 A Bíblia diz. 自分の子供が死ぬのを見たくないからそうしたんだと。 Está escrito que ela fez isso porque não conseguia suportar ver o seu filho morrer. これを読んでるとお母さんたちハガルの気持ち分かるでしょう。 Então aqui quem ouve essas palavras, você que é mãe entende o sentimento que está por trás disso. 本当大変だなと思います。 Então eu penso que é um sentimento desesperador. そんな、時が私たちの人生にもありませんか？ Será que não existem momentos desesperadores assim em nossas vidas? もう八方塞がりでねちょっと難しい言葉ですけど、もうどうしようもないという時があるんじゃないでしょうか。 Será que não existe momento em que você não tem para onde ir, está tudo fechado, tudo ao redor está fechado e você fica perdido? それって今の世一番辛いことだと思います。 E eu creio que isso é realmente um momento muito difícil. それはなぜかというと、私たちは今の世自分はもっとできると思ってるからです。 Isso porque normalmente a gente pensa que consegue fazer e resolver as coisas. でなんか分かんないことがあったら YouTube でね見てね分かるんですよね。 E hoje em dia, se você não sabe alguma coisa, você vai lá no YouTube e tal e vai procurar e acha, né, a resposta. これお母さんにとってはもっと大変です。お母さんって、ね、父親はあんま何も考えてないんですけども、母親って何をどうしたらいいかっていつも考えてますよね。 E normalmente assim, no casal, né, o homem, o marido quase não pensa nada e a mulher que está pensando nos detalhes de como fazer as coisas do dia a dia. でYouTube とかあるものですからお母さんもっといろいろできるってことになってるんですよ。 Então, por causa desse negócio do YouTube, também acaba que as mulheres conseguem fazer mais coisas ainda. これね学者さんによると今人間はね以前よりももっと自分の能力が大きいと思い込んでるって言ってるんですね。 E alguns estudiosos dizem que, por causa desse tipo de fenômeno, as pessoas acham que são mais capazes do que realmente são. でもね人生そんな簡単じゃない。 Mas a vida não é tão simples. 自分には手が負えないことが出てくるんで E す。 existem coisas que você não consegue resolver. 私会社勤めですけども Eu trabalho numa empresa 今年の1月ですねもう疲れ切ってました。 e eu estava totalmente já cansado, totalmente cansado. 去年ねちょっと忙しすぎてちょっと病気になったんですね。 E ano passado eu estava tão atarefado que eu acabei ficando doente. 実際今病気なのもちょっと忙しいからだってね奥さんに言われてます。 E hoje mesmo eu estou meio doente e a minha mulher fala que é por causa do trabalho, né? Excesso de trabalho. ね牧師でもねやっぱり学ぶのをね苦労したりするんですね。 E também, mesmo como pastor, a gente acaba tendo dificuldade para aprender certas lições. 私やっぱり仕事してる中でいろんなことを学びます。 E ao trabalhar, no meu trabalho, aprendo muitas coisas. なのでどんどんいろいろできるようになってきちゃうんですね。 Pô, e obviamente você vai aprendendo e vai melhorando a sua habilidade, né? Você começa a fazer mais coisas. で1月というのは日系の会社で来期の予算を組み立てる時期なんです。 E janeiro, no Japão, o ano fiscal começa em abril e termina em março. Então, em janeiro é a época que você está preparando o orçamento do ano que vem, que começa em abril. でもね今年の予算辛かったです。 Mas esse ano, realmente fazer esse orçamento foi terrível. 私のもう去年
健康の問題でできないことがたくさん出ました。E por causa desse problema de saúde, várias coisas eu não pude fazer. そうするとね、予算の数字見てみると、前の年より低くなるんです。Então, eu acabo olhando o meu orçamento e acaba que o orçamento está menor do que o anterior. そうなるといろんな考えがきます。Então, começa a pensar várias coisas. この数字出すの恥ずかしいなと。Eu tenho vergonha de apresentar esse orçamento. 私の上司は私をどう評価するんだろうかと。Então, como será que o meu superior vai me avaliar? 私の仕事大丈夫かな、クビにならないかな。E será que ele vai realmente aceitar esse meu trabalho? Será que ele vai me demitir? クビになったらお金大丈夫かな。E se eu perder o emprego, como será minha vida? ね、お金がなくなったらこの先いろんなことどうしようかな、子供のね学校とかどうしようかなと。E se você perde o emprego, não tem mais dinheiro, como será a educação dos filhos? ね、人間って自分のその力が及ばないことを知ると、もうそればっか見るんですね。E se existe alguma coisa que o ser humano não consegue resolver, ele só fica pensando, tentando resolver. どんどんね、穴の深いところに降りていくんです。É como se você vai entrando num buraco sem fim. Você vai só entrando no buraco. ね、そうするとね、本当もう泣くしかないですよ。Então, a sua única opção é chorar. 聖書がここで見せているのは、ハガラのようにですね、自分の手に負えない問題だけを見ていると、もうそこは本当泣くしかないということを言っています。 Então, o que esse trecho da Bíblia está dizendo é que quando você enfrenta problema que você não consegue resolver, que é o caso de Agar aqui, você acaba chorando, que é o que acontece com Agar aqui também. お母さんがよく泣くのはですね、子供のためにしてあげたいこと、自分に足りないことが辛いんだからだと思います。 Eu vejo que quando as mães choram, muitas vezes choram porque ela quer fazer mais pelos seus filhos, mas ela não consegue. エステル・カヘンヨという心理学者がこんなようなことを言っていました。 Tem um psicólogo chamado Esther Carreño. 母親が子供が生まれてね、母親として誕生した時に罪悪感も一緒に生まれてしまうっていうんです。 E ela diz o seguinte: quando a mãe tem o seu filho, junto com o filho nasce também esse sentimento de culpa. 自分はできないんじゃないの? Eu não consigo. 母親として失格じゃないの? Na verdade, eu não consigo ser mãe. Eu tô reprovada como mãe. 子供のことを愛して心配するのと同時にですね、そういう重さや辛さがどんどん溜まってくるんです。 Então, juntamente com o fato de você amar e querer cuidar do seu filho ou da sua filha, também vem o sentimento desse tipo de sentimento no coração. でもね、ハガルを見てみるとそれは穴なんです。 E se a gente olhar para Agar, isso é como se fosse um buraco. よく私たちが落ちてしまう穴だと思います。 E eu creio que é uma armadilha, né? Um buraco, uma armadilha que a gente acaba caindo. なので、このハガルを通して聖書が言うのは、私たちはこういった自分の力の及ばないことだけを見てはいけないということなんです。 Então, o que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: é que nós não podemos ficar somente olhando para os problemas que nós não conseguimos resolver. 状況、問題、私の力のなさ以外に他に何かあるんじゃないのかと。 Ou seja, não é somente olhar o problema, a minha incapacidade de resolver esse problema. Existe algo além disso. Então vamos continuar lendo a passagem da Bíblia e entender o que aconteceu com Agar. Vou pedir para que vocês acompanhem aqui o texto a partir do versículo 17. 17節からお読みします。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。ここまでです。はい。この聖書の箇所を見るとですね、ハガルの子供とハガルが砂漠にいたんですけれども、神様はまずハガルと話をするんですね。Então, olhando essa passagem,
o menino tinha sido deixado em um lugar, e Agar estava em outro lugar chorando, e Deus vai primeiro falar com Agar. いやもちろん子供の方がね体力もないし危険的な状況にあるんですけど、それでも神様は母親の方に行くんです。 E obviamente a criança, sendo mais frágil e vulnerável, deveria estar em perigo maior do que a mãe, mas Deus vai tratar da mãe. そしてそのハガルにどうしたのかって聞くんですね、神様。 E Deus pergunta para Agar: o que está acontecendo? 神様のハガルに対する母親に対する心配が見えます。 E aqui nós vamos ver então a preocupação de Deus em relação à mãe, a Agar. でまず一つにですね、神様がハガルに言うのは、私もあの子供の泣き声を聞いているということです。 O que ele diz, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, a Agar: Deus ouviu a voz do menino. ハガルはですね、あの砂漠の中で私だけがもうあの子供の心配をしていると思っていたかもしれません。 Talvez Agar pensou que somente ela estava preocupada com o menino dela. でもそれは違うということを神様は言ってるんで Ele す。 está dizendo: não é assim. Deus está dizendo que não é assim. そしてですね、神様はハガルに対して、あなたが行ってその少年を起こし彼を力づけなさいって言うんです。 Então, Deus, por meio do anjo, diz a ele: olha, ponha-se em pé, vai até o menino, né? Levanta o menino e segure-o pela mão, porque eu segure-o pela mão. 神様はハガルに頑張ってと言ってるんです。 E fala assim, Deus está falando para Agar para que ela realmente se anime. あなたに母親として役割を全うしてほしいんだと言ってるんです。 Então, Deus está falando para Agar: olha, eu quero que você realmente cuide, resolva. 私たちの子供が生まれた時にですね、子供と遊ぶのはもっぱら私の役目でした。 E quando os nossos filhos nasceram, meu trabalho era brincar com as crianças. いつもよく遊んでましたけれども、 E realmente eu brinquei bastante. 私の妻はですね、そんなに遊ばなかったですね。 E a minha esposa, comparativamente, não brincava tanto com eles. で、ある時ですね、彼女が心配に私に言うんです。 E ela ficou preocupada e falou o seguinte: 私ってダメな母親かな。 ela falou, será que eu não sou uma boa mãe? もっと遊ぶべきだったんじゃないの Será か que eu な。 deveria ter brincado mais com as crianças? そういうね話何度かありました。 Tivemos conversas desse tipo. でその時何度かですね、私はいや大丈夫だよと、子供はそれでも育つんじゃないのって言ったんですよね。 E eu falei assim: não tem problema, a criançada vai crescer assim mesmo. でも多分母親の心というのはそういうことを許さないんですね。 Mas o coração da mãe, ela não aceita isso. でもね、母の日先週ありました。 Nós tivemos a comemoração do Dia das Mães semana passada. 私の息子ね、ちょっと日本人的です。 Deixa eu tô, né? 日本人 Foi. っぽいです。 Ele é assim mais nosso filho, ele tem um jeito de japonês. 私肩組まれることそんなにないんですね。寂しい。Eu não tem tantas vezes que, por exemplo, as crianças batem aqui. É um negócio japonês, né, de ficar batendo nas costas, né, no ombro. でもね、母親にはアブラスをするんですよ。 Então, por exemplo, os meninos não fazem tanto isso comigo, né, mas abraça muito a minha esposa. 息子にとってはちゃんと私の妻母親やってるんです。 E então, para os meus filhos estão realmente fazendo isso em relação à mãe. 私たちがですね、私ができなきゃいけないと思って、やるとですね、いつかは失敗したり、自分はダメなんだと思うこともあると思います。 Então, se a gente ficar pensando que a gente precisa fazer, em algum momento sempre vai ter aquele sentimento de que eu não estou fazendo certo e eu realmente não sou bom.
母親ということはそういうことじゃないでしょうか。 Bom, será que o sentimento da mãe não é algo assim? つい母親というのは私がやらないといけない、私が何とかしないといけないと思っているのではないでしょう Será que as mães não pensam, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso realmente resolver? そんな時に神様はハガルの目を開かせるんです。 Então, neste momento, Deus abre os olhos de Agar. そうするとですね、それまで自分ができなかったことは神様ができるということに気づくんですね。 Então, o que ele percebe é que aqui ela percebe que aquilo que eu não conseguia fazer, Deus faz. ここでハガルが気づかされることがあります。 Então, tem uma coisa que ela percebe, それはですね、自分一人で子供を育てているのではないということです。 que ela não é ela que está sozinha criando o seu filho. 神様が一緒に育てているんです。 Que Deus está junto, dando crescimento para o seu filho. あなたの母親としての人生、これ神様がね、あなたに用意した人生なんです。 Então, essa vida que você tem como mãe é uma vida que Deus preparou para você. 神様はハガルに頑張って母親の役割を全うしなさいと言っています。 Então, Deus está dizendo para Agar, olha, você se esforce e cumpra o seu papel como mãe. ここにいるお母さんたちにもですね、神様はしっかりと母をやってもらいたいと思います。 E creio que para cada um de vocês que está aqui, cada uma de vocês, mães que estão aqui, Deus quer que você realmente cumpra este papel de mãe. でもそれはね、皆さんが完璧でなくてはいけないということではないんです。 Mas isso não significa que você tem que ser uma mãe perfeita. 覚えなきゃといけない、逆に覚えないといけないのは自分一人ではできない。神様と一緒にやらなければいけないんだというのを思い出さないといけないんです。 É que, na verdade, o que nós precisamos entender é que nós não podemos fazer isso sozinhos, mas junto com Deus isso é possível. 続けて聖書をお読みします。 Vamos continuar lendo a passagem da Bíblia, 今度は18節からですね。 a partir do versículo 18. Por favor, em português, leiam aqui ou na Bíblia, né? A partir do versículo 18 até 21. A partir do 19 até o 21. すみません、19節からですね。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋に水を満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、アガノに住んで弓を射る者となった。こうして彼はパランのアガノに住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えたとあります。ここですね、ハガルの目が開かれたと言っています。 Aqui diz que os olhos de Agar foram abertos. 見えないものが見えるようになったんですね。 E ela começou a enxergar coisas que ela não enxergava antes. ハガルは何が見えてなかったのでしょうか。 E o que Agar não via? 水の井戸があったんです。 É que ali existia um poço. もう水がなくなって2人とも死ぬんだと思ってました。 Ela estava pensando que os dois iriam morrer, ela e o filho, porque não tinha mais água. でも死ななくていいんです。 Mas não precisa morrer, 水があったから。 porque tem um poço d'água. そうしてですね、20節に神様がもうハガルの子供と共にいたということが書かれています。 E no versículo 20 está escrito: Deus estava com o menino. そしてもう水があるので、アガノで生活することができるようになったんで E す。 porque tinha a água, ele conseguiu viver no deserto. 最初あんな大変な状況だった中で、子供を成長することができたんです E ね。 nessa condição terrível, aparentemente terrível, agora a criança pôde realmente crescer. 21節にその子供はそのアガノに住み着いて、そして後でエジプトから奥さんをもらったと書い E てあ no る。 versículo 21 diz que ele habitou no deserto e sua mãe arranjou para ele uma mulher da terra do Egito. 子供は死ななかった。 Ou seja, a criança não morreu. 子供は成長することができた。 Pelo contrário, a criança cresceu.
そして家族を持つことができた。 E também casou-se e teve uma família. 私の教会のですね、信者さんの話があるんですけれども、 Tem uma história de membro da minha igreja. 私に言ってくるんですね。先生、私の子供のためにお祈りしてください。 Então ele vem assim e pedir: olha, pastor, ore pelo meu filho. どうしたのって言うと、私の子供もう教会来たくないって言ってるんです。 Então eu falo: o que aconteceu? Ela fala assim: o meu filho não quer vir mais para a igreja. もう大学入るまであんなにね、教会行きたいって言ってたのが、もう大学入ってからもう行きたくないって言い出しました。 Então essa criança, meu filho, ele queria tanto ir para a igreja, mas depois que entrou na faculdade não quer vir mais para a igreja. なのでね、もう先生、私どうしたらいいのか分かりません。 Então ela falou: pastor, eu não sei o que fazer. あんまり言い過ぎると余計子供が怒ってね、もう教会行きたくなくなるのも怖いです。 E também, se eu começar a falar muito e insistir, ele vai ficar ainda mais bravo e se afastar e não querer vir para a igreja. そう大変ですね、一緒にお祈りしましょうと言いまし Então た。 eu pensei: realmente é difícil, vamos orar juntos. でね、何ヶ月もお祈りするわけです。 Então nós oramos vários meses もう全然その子供教会行く気配がないです。 e nada mudou em relação a esse filho. しまいにはね、そのお母さん、私と話すときに泣きました。 Então, num certo momento, ela começou a chorar enquanto conversávamos. もう私の子供だけはね、どうしても神様と一緒にいてほしいと。 Eu quero realmente que o meu filho ande junto com Deus. もう話を聞いていて、父親である私ですね、もう母親ではないんですけれども、本当に辛いということがしみじみ Bom, 感じられました。 certamente eu não sou a mãe do menino, mas eu sou pai também, e eu entendi realmente o que ela experimentava no seu coração. そんなことがですね、1年も続いたんです。 E isso durou mais ou menos um ano. もうその話が出てくるたびに辛かったです、私 E も。 cada vez que nós conversávamos sobre isso, era realmente duro para mim também. でもね、それからまたしばらく経って、彼女が少し変わったように見えてきました。 E depois de um certo momento, parece que eu senti que ela estava mudando. もうね、あまりそういう話をしてこなくなってきたんで Ela す。 parou de falar sobre isso. もう大丈夫かなと心配になりました。 Então eu fiquei até preocupado com ela. Será que ela está bem? もう諦めてしまったのかな。い Será que ela já desistiu? やでも母親って多分諦めないからどうしたのかなと思います。 Bom, ela pensou: certamente a mãe não vai desistir. Então, será que aconteceu? そんな時にですね、彼女と話しする機会があって聞きました。最近お子さんどうですかと。 Então eu tive a oportunidade de conversar com ela e perguntei: como é que está o seu filho? 先生、相変わらず私の子供はまだ教会行くとは言ってくれません。 Então ele ainda não disse que quer ir para a igreja. でもね、先生、お祈りして一つ分かったことがあります。 Mas tem uma coisa, pastor, que eu aprendi depois que eu comecei a orar. それはね、この子供は私の子供ですけども、同時に神様の子供でもあるんです。 Olha, eu entendi que esse meu filho é meu filho, mas é filho de Deus também. でね、この子供を育てるっていうのは母親ができる範囲があります。 E existe um limite para aquilo que eu, como mãe, posso fazer. でもね、もう一つの範囲は神様の範囲だということが分かりました。 Então eu entendi que, além disso que eu posso fazer, Deus pode fazer e está na alçada de Deus. だから私は私の手が届くところまでやります。 Então eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer. その先は神様に任せないといけないんだなと E 思い aquilo ま que す。 está fora do meu alcance, eu preciso entregar nas mãos de Deus. だから心配でも今は泣くようなことはありません。 Olha, eu estou preocupado, mas já não estou mais chorando. 神様がやはり私の代わりに泣いてるんじゃないかなと思ってるから。 E eu estou pensando que, no meu lugar, Deus é que está chorando pelo meu filho. 子供を育てたいのはですね、神様も一緒なんです。 O fato de querer que o seu filho cresça também é o mesmo sentimento de Deus. お母さん一番ね、それを願ってると感じてると思います。 Bom, a mãe pensa que ela é a pessoa que mais quer o bem do seu filho, né? でもこの母の日にですね、神様もあなたと同じぐらい、もしくはそれ以上にそれを願っているということを思い出してください。 Então, eu quero que você saiba que Deus também tem esse mesmo sentimento que você tem, ou talvez tenha um sentimento até melhor, que é o bem do seu filho. 一人で母親をすることはね、
本当に辛く大変です。Se você quiser ser mãe sozinha, é muito difícil. 父親がいても一人で母親というのは自分にしかできません。Mesmo que você tenha um marido, né, tenha um pai do menino, tem coisas que só a mãe consegue fazer. でもね、お母さん、神様もあなたと一緒にお母さんをやりたいんです。 Mas sabe que Deus ele também quer cuidar do seu filho como você cuida. なので神様と一緒に母親をやってください。 Por isso eu digo às mães, entregue nas mãos de Deus, porque Deus está também cuidando do seu filho assim como você cuida. あなたの手が届かないところは無理やり背負い込まなくていいですよ。 E se tem coisas que estão além da sua capacidade ou além do seu alcance, não precisa ficar deprimida. その部分は神様が背負ってくれます。 Isso porque Deus ele vai cuidar desta área. 神様は多分お母さんのような人にですね、そういう心配事は神様の手に委ねなさいと教えてるんです。 Então, creio que Deus está ensinando hoje que nesse tipo de situação, como é das mães, nós precisamos entregar nas mãos de Deus. 神様がハガルを助けてくれたように、ここにいるお母さん一人一人を助けてくれると私は信じます。 Então, assim como Deus ajudou Agar, vai ajudar cada uma das mães que estão aqui hoje. ではお祈りしましょうか。 Vamos orar. 天の父なる神様、 Bondoso Pai do céu, ここにいる一人一人のお母さんの人生を私たちは感謝します。 nós queremos agradecer pela vida de cada mãe que está aqui presente hoje. この一人一人のお母さんがどれだけ自分を捧げて、子どもたちや家庭を支えてきたのか、あなたがよくご存知です。 E o Senhor, mais do que ninguém, sabe o quanto cada uma das mães aqui se esforçaram e entregaram-se de si mesmo para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. しかしその中で、心の戦いや本当に悲しくなる時もあると思います。 Mas mesmo em momentos assim, existem momentos em que as mães sentem luta ou solidão no seu coração. どうかここにいるお母さんの一人一人が一人で戦わなくていいということを覚えられるようにあなたが助けてください。 Então o Senhor ajuda as mães a compreenderem que cada mãe que está aqui não precisa lutar sozinha. 神様が一緒に戦ってくれるということを思い出せるようにどうかあなたが助けてください。 Então ajuda cada mãe nos momentos difíceis lembrarem que Deus está lutando junto com elas. どうかここにいるお母さん一人一人が神様のできる範囲ということを思い出せるように助けてください。 Também ajuda cada mãe que está aqui a entender aquilo que está além do seu alcance, que está realmente fora, mas que Deus vai cuidar dessa situação. そういった自分の手が届かないところを神様に委ねられるよう、そんな信仰を一人一人が持てるように助けてください。 E também ajuda, Senhor, para que cada mãe possa ter esta fé de saber que aquilo que está fora de sua alçada, mas está na alçada de Deus, o Senhor vai realmente cuidar. あなたと一緒に歩むことによって母親の人生を全うできるようあなたが助けてください。 E também ajude a cada mãe para que possa cumprir a sua vida, o seu papel como mãe, andando junto com o Senhor. それらのことをあなたに委ね、イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Nós oramos agradecidos, entregando tudo isso nas suas mãos, em nome de Jesus é que oramos. Amém. 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 Vamos seguir agora com a apresentação das crianças. Primeiro, as crianças da Igreja Internacional, tem um playback e tem a projeção.
Vamos seguir com o nosso culto. Posso dizer com autoridade que a tarefa de mãe não é nada fácil, mas também é a mais agradável de se fazer. 私は一応母なので、母親という役割は決して簡単なものではありません。でもそれはとても喜ばしいかけがえのない働きでもあります。 Mas quantos desafios, batalhas enfrentamos para cumprir tal missão? その子育てには多くの挑戦があり、戦いがあります。 Missão de educar, corrigir, dar exemplo, cuidar, são tantos. しつけ、模範を示すこと、世話をすること、本当にたくさんのことがあります。 Às vezes, podemos nos sentir desencorajadas ou pensar que não somos capazes. 時には自信を失ったりすることもあります。疲れ切ってしまったこともあります。私には無理かもと思ってしまうこともあるでしょう。 Mas Deus te abençoou com esse lindo presente e te entregou essa pessoa tão especial e amada por Ele. でも神様はあなたにこの素晴らしいプレゼントをくださったのです。神様にとって特別で愛される子をあなたに託されたのです。 Quando se sentir afogando em tantas coisas, cansada, sem direção, olhe para Jesus. もし心が押しつぶされそうになったり、方向が分からなくなったときはイエス様を見上げてください。 Ele está sempre perto para te ajudar, te puxando quando estiver afundando. E vai dizer: não tenha medo, eu estou com você. イエス様はいつもそばにいてくださり、あなたが沈みそうな時には手を差し伸べて、恐れないで、私はあなたと共にいると言ってくださるのです。 Vamos para o nosso próximo louvor. では次の賛美歌を一緒に歌いましょう。 Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Em japonês. Anata wa kinasai to
私を呼んでる不安でいられる深い水の上あなたの悩みあなただけ見つめうねる波のあなたに抱かれ越えて行けるその恵みは深くその手は導き恐れが襲う時あなたは見捨てはしないあなたの名を呼びあなただけ見つめうねる波のあなたに抱かれ越えて行ける信頼に限界のない場所へ精霊よ手を引いて連れてってください見たことない深い場所へ信仰を強め臨在の中へguia me pra que em tudo em ti confie sobre as águas eu caminhe por onde quer que eu chames leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença e ao teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou teu e tu és meu eu sou teu e tu és meu amém por favor pastor Eu gostaria então de dar alguns avisos relacionados à Igreja Aliança Internacional. Depois o pastor Joseph virá aqui para também dar os seus avisos e terminar com a benção apostólica. それではまずサンパウロ、国際教会の、に関するいくつかのお知らせをして、その後ジョゼフ先生が、サンパウロ福音教会の方のお知らせをいたします。Então, eu gostaria de lembrar a todos que no próximo sábado, dia 25, nós teremos o segundo dia do workshop de empoderamento, de apoio às organizações sociais, que está sendo organizado pelo Alliance Social Hub, né, que é um hub que nós criamos
E o primeiro dia foi realmente no dia 10, né, sábado passado, como vocês já viram nas mídias sociais, foi realmente uma grande bênção. E aqueles que puderem ir, eu sugiro que vocês participem, porque se você tem, né, interesse em trabalho de desenvolvimento comunitário e como isso pode impactar a sociedade por meio de um trabalho como esse, então que será muito interessante. Esse evento, como vocês sabem, é um evento que está sendo que é voltado para essas organizações sociais, né? それでは、次の土曜日、5月の24日にですね、アライアンスソーシャルハブという、社会的インパクトを拡大しようとする団体や個人を支援するそういう団体、私たちの教会アライアンス教会で始めたんですけれども、ワークショップを2回、開催して今度の次の土曜日にその2回目があります。9時半から4時までですけれども、興味ある方はどうぞご参加ください。また詳細は私の方から皆さんに案内してもよろしいと思います。Então, também eu gostaria de dizer, né, que nós no próximo, a partir do próximo domingo, nós estaremos, minha esposa e eu, ainda nesse culto do próximo domingo aqui. Mas depois nós vamos sair para uma viagem de 3 semanas, né, para o Ministério da Aliança Global. E então queria que vocês orassem por essa viagem. Domingo que vem nós estaremos ainda aqui, né. 次は私たち夫婦はアライアンスの働き、世界のアライアンスの働きのために3週間海外の旅行する予定がありますので、皆さんどうぞそのためにもお祈りください。Então, eu acho que é isso. Eu quero também, em nosso nome, né, agradecer ao pastor Kengo por trazer a palavra hoje. Eu sei que o pessoal realmente foi bem abençoado. Bem, tá bom. Depois desse culto teremos o almoço, né? Todos estão convidados. O pastor Joseph deve falar mais sobre isso. Pastor? Ah, とても恵まれた言葉をありがとうございます。今日は母の日で、você está com lembrança das mães? Hã? Pode entrar agora? Já,今日お母さんの日をね覚え出してこのね、ちょっと贈り物を渡すことができるようにね。Hoje, como é Dia das Mães, eu quero parabenizar todas as mães, né? Função difícil e que realmente eu também como pai a gente aprende, né? Que tem coisas que são fora da nossa alçada e que nós dependemos de Deus, né? 私もお父さんとしてね、お母さんのその困難を感じることができますね。もうあるところはもう本当に神様だけがなさらないといけないその使命があるんですね。だからそれを神様に委ねるってことですね。じゃあ今日ちょっと贈り物をお母さんたちに渡したいと思いますね。Queria chamar todas as mães aqui na frente, né? Para entregar os. Já, 立ってください。Podia vir na frente. As mães podiam vir aqui na frente. Por favor. Sou desse, né? Tem sim. A Paulinha, né? Também. Paulinha não, a Pri,
こっちこっち。そこ映らんよ。じゃあちょっと皆さん顔が見えるようにしてください。はい。はい、いきますよ。チーズ。あ、清水さん。清水さん。緑さん。Vai, pessoal, vou tirar mais uma foto. Ela não apareceu. Vai, já aqui, essa minha câmera não é tão boa. Muito bem, tá.